Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Sou o presbítero Fernando e te convido a meditar comigo nesse dia. Tenho certeza que Deus tem abençoado a sua vida através da meditação na Palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal e deixe o seu joinha, faça os seus comentários e também participe conosco. E agora, vamos meditar? O texto para a nossa meditação se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto ilustra bem a importância de tomar uma decisão certa em nossa casa. É isso que nós vamos meditar hoje. Foi Josué que disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso aconteceu na ocasião em que ele convocou o povo de Israel a reafirmar a sua aliança com Deus. Josué era um homem experiente e que estava perto do fim de sua vida. Mas ele havia peregrinado por muitos e muitos anos pelo deserto, servindo com o auxiliar de Moisés. E depois ele assumiu também como seu sucessor na liderança do povo de Israel na campanha da conquista da Terra Prometida. Note que esta declaração, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é uma declaração que expressa o compromisso com o verdadeiro Deus dentro da unidade familiar. Josué deixa bem claro aos filhos de Israel que era a sua posição quanto à devoção ao Deus da aliança. É essa posição que nós temos que ter. Sabemos através da Bíblia que Josué havia liderado Israel na tomada também da Terra Prometida, e que Israel havia conquistado reinos e territórios que Deus tinha prometido aos patriarcas. Josué, sabendo que o povo corria um grande perigo por causa da desobediência e da idolatria entre os israelitas, ele viu que era hora de se posicionar. E isso mesmo, temos que estar atento quanto à nossa posição no reino de Deus. E de que forma estamos vivendo, irmãos, e sermos testemunha como servos de Deus. Note que Josué reuniu todas as tribos de Israel, juntamente com os seus anciões, com os seus líderes e oficiais, e fez então este grande discurso. Observe que do verso 2 ao 13, ele faz um grande discurso. Ele faz um resumo profético da história redentora de Israel. E também, como um profeta de Deus, Josué relembra o povo sobre os atos soberanos e redentores do Senhor. Contudo, o povo de Israel tinha que ter uma resposta para Deus. Deus não aceita uma adoração dividida. Lembre-se disso. Um serviço parcial, não. Deus exigia de Israel uma fidelidade absoluta e devoção sincera. E disso é que Josué fala nas seguintes palavras, quando ele diz: agora, pois, temam o Senhor e sirvam-no com sinceridade e fidelidade, e lance fora os deuses a quais serviram os seus antepassados. Esta convocação, irmão, é que formou o pano de fundo da declaração, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué exortou o povo a servir a Deus com fidelidade e sinceridade. Observe que somente nesse discurso que Josué fez, ele emprega pelo menos 15 vezes a palavra servir. E servir ao Senhor, irmãos, significa que é amá-lo de todo o coração. Significa adorá-lo com exclusividade.
significa temê-lo, obedecê-lo acima de tudo e acima de todos. Significa uma dedicação completa à sua vontade. Deus havia libertado os filhos de Israel e derramado suas bênçãos sobre eles. Então, os israelitas deveriam servi-lo com sinceridade também e fidelidade, em amor e temor. E mais, Josué também diz que o povo deveria lançar fora aqueles falsos deuses, aqueles maus costumes, tudo aquilo que eles haviam adotado dos seus antepassados. Preste atenção nisso. Você lançou fora aquelas coisas passadas? Por isso que Josué faz essa advertência ao povo e chama a atenção do povo. Fala, deixe as coisas que vocês viveram no passado, a idolatria, mas sirva ao Senhor com sinceridade. Josué também, ele afirma e reafirma a sua posição quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué havia entendido que a plena satisfação do seu coração e de sua família deveria estar no Senhor. Ele desafia então o povo a provar do mesmo e adorar a Deus com integridade absoluta. O que podemos então, irmãos, aprender com esse texto, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor? É sim que é possível aliar nossos objetivos familiares com a vontade de Deus. Sim, é possível. É possível alcançar a satisfação dentro do nosso lar, objetivando, antes de tudo, a glória de Deus e servindo a Ele com sinceridade e fidelidade. E que os nossos objetivos, eles devem estar pautados na verdade, na palavra de Deus, a verdade que é revelada nas Escrituras. Esse texto também nos revela, irmãos, que a liderança de um verdadeiro líder, ele começa dentro da sua própria casa. Josué não era simplesmente o líder de Israel, mas primeiramente ele era líder de sua família. E há muitas pessoas que se ocupam em liderar multidões, mas se esquecem de liderar a sua própria casa. Há muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas nem mesmo tentam começar pelo seu próprio lar e também a si mesmo. Note que o texto nos ensina que deve haver sempre uma unidade na família, pois ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é importante notar que também o texto aponta para a importância da pessoa que serve a Deus, que ela deve ser o exemplo para os que estão ao seu redor. Josué, irmãos, ele não era do tipo de pessoa que dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Josué, ele não disse, minha casa servirá ao Senhor. Você observou isso? Mas ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele coloca em primeiro lugar no sentido de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo de sua autoridade. Há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias não servem de exemplo, não dão testemunho em sua própria casa, não dão testemunho para os seus filhos, os seus parentes próximos, não tem como exemplo de um bom cristão. E quando só ela é crente, ela também não se esforça para que os outros de sua casa alcancem o caminho da salvação. O que Josué estava dizendo é que ele jamais deixaria de conduzir sua família à verdade de Deus. E como líder de sua casa, ele estava comprometido a ensinar a lei, a palavra de Deus aos seus. E dentro da sua casa, a prioridade seria sempre a instrução e o conselho do Senhor, a ter um lar estabelecido na palavra de Deus. O exemplo de Josué, irmãos, então, ele rompe os limites da sua casa e alcança o povo. E às vezes, ao servirmos ao Senhor com integridade, há ocasiões em que a nossa fé é confrontada. E isso nos coloca contra os pensamentos deste mundo.
e nos leva, sim, a confrontar a decisão popular e da maioria. Mas uma coisa eu quero dizer, devemos nos manter firmes na nossa fé e dizer com toda a convicção que sim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu espero que essa palavra entre no seu coração, entre na sua casa, que você possa ser, não importa de que forma Deus vai te usar, mas que você seja um exemplo dentro do seu lar, na sua casa, seja um exemplo para a sua família e que daí, a partir deste momento, desta mudança, você possa alcançar muitas vidas para o reino de Deus. Tenho certeza que Deus quer te usar. Tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Basta você confiar e você poder dizer, em primeiro lugar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Vamos Meditar. Amém?